Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação para a honra e glória de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, porque esse canal ele vem com um propósito, uma pegada totalmente diferente. O motivo pelo qual esse canal existe é não apenas proporcionar que eu tenha um momento com Deus, o meu momento de relacionamento com Deus, mas também te auxiliar, te animar, te fortalecer. Seguir, de certo modo, de modelo para você, para que você também tenha o seu momento com Deus. Ou seja, se você fizer parte dessa comunidade que a cada dia vem crescendo, você não apenas demonstra o seu desejo pelo momento com Deus, mas você demonstra que entende a necessidade real de todos os dias nós termos sim o nosso momento com Deus, tá certo? Também deixa o teu gostei, porque é por meio desse gostei que eu e você, juntos, vamos estar difundindo as boas novas do Evangelho. E assim mais e mais pessoas, pela graça de Deus, terão também o seu momento com Deus. E quem sabe muito em breve, pela fé, quem sabe bem ali, a gente não apenas tenha mais um momento, mas sim toda a eternidade com o nosso Senhor. Será maravilhoso, tá certo? Eu quero convidar você que está aqui comigo para nós fazermos a nossa oração e logo em seguida meditarmos no tema de hoje e no texto bíblico separado para a nossa reflexão. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder sim meditar na Tua santa palavra. Ela que tem sido uma bênção às nossas vidas. Que mais uma vez o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa a nossa negligência, perdoa por colocar outras coisas muitas vezes à frente de Ti. Isso, infelizmente, é algo que nós precisamos melhorar e queremos o Teu auxílio para tal ação. Fica conosco, dai-nos a Tua paz, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. O tema de nossa meditação hoje é Arco-Íris da Salvação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na carta de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler aqui o verso 12, que diz assim, ó. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. O que é que Paulo está falando aqui? Que esperança é essa? Eu quero levar você a fazer um paralelo bem simples e assim refletirmos no exato contexto em que o arco-íris surge na palavra de Deus. Você se recorda o momento pelo qual o arco-íris apareceu e serviu de sinal de salvação, sinal de redenção, sinal de proteção? Isso mesmo. Eu estou falando da história de Noé. Um homem que, para o seu tempo, era incomum. Um homem que, com certeza, fez a diferença. E por meio dessa diferença, por meio na esperança que ele cultivava e praticava, foi por isso que ele não apenas achou graça diante dos olhos de Deus, mas foi por meio dele que toda a sua família foi salva. E para, vamos dizer assim, a glória de Deus, Noé deu bom testemunho. Quando nós meditamos na história de Noé, nós percebemos que os seus dias, talvez, não sejam tão diferentes dos nossos dias. Vamos voltar um pouco mais, por exemplo. Como era a rotina de Noé? A Bíblia fala que Noé, um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem que era completamente diferente do restante dos moradores da terra. O homem que, como eu disse, achou graça diante de Deus. Durante 120 anos, o tempo em que ele construía a arca, o meio pelo qual ele iria, vamos dizer assim, experienciar a graça de Deus, a salvação de Deus, durante todo esse tempo, ele de maneira ousada, ele compartilhou a sua fé, compartilhou a sua esperança. Davi deu algum resultado? Infelizmente, não o resultado que se esperava. Mas, felizmente, o resultado que, podemos dizer assim, fez total diferença. Porque não somente ele entrou na arca,
mas toda a sua família. Às vezes a gente se preocupa em querer salvar o mundo, quando na verdade nós precisamos primeiro nos salvar. Já pensou você salvar tantas pessoas e acabar se perdendo? Eu creio que vai ser algo frustrante ao viver esse tipo de experiência. Primeiro, Noé, ele se preparou devidamente para estar dentro da arca. Se nós fôssemos fazer uma espécie de comparativo nos dias de hoje, o que seria a arca? Eu gosto de pensar que a arca seria a igreja. A arca, nos dias de hoje, seria a igreja de Deus. Não a igreja simplesmente o local físico, onde algumas pessoas se reúnem ali para adorar e glorificar o nome de Deus. Mas a igreja invisível, a igreja espiritual, a igreja verdadeira de Cristo. A igreja em que é repleta de pessoas que buscam de maneira diária se entregar, ter o seu momento com Deus de maneira genuína, contemplar a face de Deus, para assim, por meio do exemplo de Cristo, viver essa realidade de caráter perfeito dia a dia. Noé teve suas lutas, Noé teve, vamos dizer assim, as suas turbulências. Eu imagino, por exemplo, uma noite qualquer, dentro da arca, ouvindo, quem sabe, o som da água batendo ali no casco daquela grande arca, o som do vento, quem sabe, o som dos animais fazendo barulho. Eu imagino que a arca não era um ambiente, vamos dizer assim, oh meu Deus, que cruzeiro maravilhoso. Eu imagino que tinha sim as suas dificuldades, tinha sim os seus problemas. Mas uma certeza era gritante. Era melhor, 1000 vezes, estar dentro daquele contexto, dentro da arca, do que fora da arca. Em que não houve salvação, em que não houve misericórdia, em que não houve, vamos dizer assim, uma segunda chance. Porque todas as chances foram dadas, pelo menos durante 120 anos. Às vezes nós criticamos a igreja nos dias de hoje, dizendo, Davi, mas é exatamente a igreja que me perseguiu, a igreja que me maltratou, a igreja que fez isso e aquilo comigo. Deixa eu te dizer, não foi a igreja que fez isso com você. Foram pessoas que não estavam devidamente preparadas, não estavam devidamente conectadas com a videira. A igreja não faz mal para mim e para você. A igreja é uma espécie de portal. A igreja é uma espécie de caminho que nos auxilia e que nos ajuda a estar e a chegar para perto de Cristo. Essas faíscas, vamos dizer assim, situações difíceis, tormentas e discussões que muitas vezes surgem dentro do ambiente da igreja, não atribua a culpa à igreja, mas sim às pessoas que muitas vezes estão na igreja e que acabam nos magoando. A igreja não tem culpa nenhuma. Então, quando nós olhamos para a história de Noé, nós vimos que o desfecho foi exatamente com o arco-íris. Esse arco-íris, apresentado ali dentro do contexto, foi uma prova, um sinal, uma aliança que Deus fez com Noé e suas gerações, para demonstrar de que aquilo que tinha acontecido, o dilúvio, nunca mais iria acontecer. Ali era a prova da promessa de Deus, de que Deus não iria destruir o mundo com águas novamente, mas que, ao invés disso, ia entregar o seu Filho para salvar todos aqueles que nele creem. Jesus Cristo é nossa bendita esperança. E é quando eu e você meditamos na pessoa de Jesus Cristo, é quando eu e você nos demoramos nele, que nós devemos ficar ousados. Ousados no sentido de querer compartilhar. Ousados no sentido de querer viver uma experiência mais real, mais profunda e mais verdadeira com a pessoa de Jesus Cristo. Você tem tido essa ousadia? A ousadia de quem sabe de Noé? É isso que Papai do Céu quer chamar a minha e a sua atenção na meditação de hoje. Precisamos sim de ousadia, mas ousadia ancorado e amparado na esperança
certa. Ousadia e ancorado e amparado em coisas erradas e transitórias não vão surtir o efeito tão esperado e tão almejado por nós, o efeito da salvação. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. E Papai do Céu continue a nos conduzir para momentos como esse de meditação, de reflexão. E que, acima de tudo, o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. E essa pessoa que vos fala, eu, por exemplo, nessa ocasião, seja apenas um instrumento de bênção, de salvação para você e para mim. Porque nós sabemos e entendemos que a obra não é de simples humanos, mas sim a obra é de Deus. E essa obra vai culminar, vai finalizar na salvação das nossas vidas. Eu quero te ver aqui amanhã, pela graça de Deus, para mais uma vez nós termos o nosso momento de meditação, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.